Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Essa semana vamos dar início ao nosso PET 6. Vamos fazer 2 semanas em uma. Então, nós vamos fazer a semana 1 e a semana 2. Vou tentar fazer uma explicação rápida aqui para vocês e depois a gente vai para a resolução dos exercícios, tá bom? Bom, essa primeira parte que fala de fixismo, evolucionismo, teve um PET, se eu não me engano, para trás, que nós comentamos alguma coisa. Então, vamos lá. Quando eu falo de fixismo, o fixismo é uma teoria que fala que todos os seres foram criados da forma como são. Então, os seres são imutáveis. Os seres não passam por modificações ao longo dos anos. Existe também o criacionismo. O criacionismo também fala que os seres não passaram por transformações ao longo dos tempos, mas que um ser divino criou todos os seres que existem. Então, o fixismo, eles acreditam que os seres surgiram e eles não passaram por modificações. O criacionismo já fala que um ser divino criou todos os seres e que esses seres não passaram por modificações ao longo dos anos. Ao contrário do fixismo, nós temos o evolucionismo. O evolucionismo, ele já fala o contrário, que ao longo dos tempos, os seres foram passando por transformações para chegar a serem da forma como são hoje em dia. Dentro do evolucionismo, nós temos vários evolucionistas. Aqui eu coloquei os 2 principais, tá bom? O primeiro é o Lamarck. Lamarck, ele acreditava que os seres, eles foram evoluindo, foram passando por transformações ao longo dos anos, e tem 2 leis de Lamarck que ficaram muito conhecidas, que é a lei do uso e desuso. A lei do uso e desuso, ela diz o seguinte, que se você utilizar muito um membro, se você utilizar muito um determinado órgão, ele vai hipertrofiar, ele vai super desenvolver. Se você não usar um determinado órgão, ele vai atrofiar e ele tende a desaparecer. Tudo que você adquire durante a vida ou o que você perdeu durante a vida, você vai transmitir essa modificação aos seus filhos, aos seus descendentes. Então, seria como se eu exercitar muito meu músculo, fiquei musculosa. Então, se eu fiquei musculosa, eu vou transmitir isso aos meus descendentes. Os meus filhos vão nascer musculosos. Então, é claro que nós entendemos que isso não tem lógica, né? Hoje em dia, mas para a época dele, ele foi muito importante, porque ele começou a falar que provavelmente na natureza tinham acontecido transformações e que com isso teria acontecido o processo de evolução. Então, para ele, nós temos a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres ou das características adquiridas. Então, por exemplo, se eu não usar mais, parar de usar uma determinada parte do meu organismo, eu não usei mais um rim, vamos supor, um exemplo. Então, ele vai atrofiar e eu vou transmitir isso para o meu filho vai nascer sem aquele rim, né? É mais ou menos isso que o Lamarck dizia nas suas explicações. Agora, Charles Darwin não. Charles Darwin, ele fez uma viagem num navio muito famoso chamado de navio Beagle. Então, ao redor do mundo, ele foi observando as diferenças que existiam ali entre os seres. E o Charles Darwin, o que ele observou é que existiam diferenças entre os seres. Ele não sabia explicar como surgiam essas diferenças, mas existiam as diferenças. E o ambiente selecionava a característica que era favorável. Então, para o Charles Darwin, quando eu falo do Lamarck, para o Lamarck, o ambiente, o meio, vai induzir o aparecimento de uma característica nova. Agora, para o Charles Darwin, não. O ambiente, ele não induz o aparecimento da característica, ele simplesmente age o quê? Fazendo a seleção natural. Para o Charles Darwin, o ambiente seleciona quem tem a característica favorável para sobreviver naquele ambiente e quem não tem aquela característica favorável vai o quê? Vai morrer, não vai sobreviver. Então, essa é a diferença dos dois.
Para o Lamarck, o ambiente induz ao aparecimento de uma característica nova que vai ser transmitida aos descendentes. E no caso do Darwin, as diferenças existem. Ele não sabia explicar como surgiam as diferenças. Elas existem. O ambiente simplesmente seleciona quem tem a característica favorável para permanecer naquele ambiente. O famoso exemplo que nós temos aqui é o exemplo da girafa. Então, para o Lamarck, existia girafa só de pescoço curto. Então, a girafa de pescoço curto, ela se alimentava da vegetação rasteira. Quando acabou a vegetação rasteira, ela não alcançava a folha das árvores. Então, ela foi forçando a musculatura do pescoço, as patas dianteiras, até esticar a pata dianteira, esticar o pescoço e alcançar a folha das árvores. Essa característica foi então o que? Transmitida aos descendentes. Começaram a nascer girafas só de pescoço comprido. Para o Darwin, não. O que o Charles Darwin disse? Que existiam as duas variedades de girafa, de pescoço curto e de pescoço comprido. Elas se alimentavam da vegetação rasteira. Quando acabou essa vegetação, a de pescoço curto morreu, porque ela não alcançava a folha da árvore. A girafa de pescoço comprido, de pescoço longo, como ela alcançava a folha da árvore, continuou se alimentando e sobreviveu. Então, o ambiente, ele simplesmente selecionou. A que tinha característica favorável, que era de pescoço longo, sobreviveu, e a que não tinha essa característica, morreu. Então, esse seria o exemplo da girafa. Depois de Charles Darwin, nós temos uma teoria que é a teoria sintética da evolução, também chamada de neodarwinismo. É o novo darwinismo. Ele veio o quê? Complementar a explicação do Charles Darwin. Ele veio explicar, isso aconteceu depois do estudo da genética, depois que Gregor Mendel fez o estudo da genética, o estudo das ervilhas, aí que nós temos a elaboração aqui dessa teoria sintética da evolução. Por quê? Porque ela veio, depois do descobrimento da genética, explicar como surgiam essas variações entre os seres. Porque para o Darwin tinha variação, o ambiente selecionava quem tinha a característica favorável. Só que ele não sabia explicar o que provocava essa variação. Isso ele não sabia explicar. Isso só pôde ser explicado depois do estudo da genética. Então aqui o neodarwinismo, ele nos diz o quê? Que as variações entre os seres, elas são provocadas por mutações gênicas. Mutações são alterações no material genético. Aconteceu uma alteração em uma determinada sequência do DNA, isso vai fazer com que surja uma característica diferente. E a mutação, ela acontece o quê? Ao acaso. Ela não é determinada, ela é ao acaso. Então, essas mutações genéticas, que são alterações do material genético, vão fazer com que surjam características diferentes. E as recombinações gênicas ou recombinações genéticas. As recombinações genéticas são o quê? As combinações diferentes do DNA. Quando junta um óvulo e um espermatozoide, vem ali genes nesse óvulo, vem genes nesse espermatozoide e eles vão se combinar para formar um novo indivíduo. Pode ver, um irmão, se não é gêmeo idêntico, um irmão é diferente do outro. Por quê? Porque aconteceu uma combinação de genes diferentes. O óvulo carregava uma determinada sequência, o espermatozoide outro formou a primeira criança. Depois um outro óvulo, outro espermatozoide formou outra criança. Então é uma combinação diferente dos genes que acontece. Então essa é a primeira parte da matéria que está relacionada com a primeira semana. A segunda semana vai começar a falar sobre como teria, então, surgido o primeiro ser vivo. É claro que quando a gente fala da origem do primeiro ser vivo, nós falamos da hipótese mais aceita. Por quê? Porque ninguém estava lá para saber realmente o que aconteceu. Então, com base no método científico, o que é o método científico? O método científico é realizar, você vai traçar um caminho a seguir, você vai obedecer às regras, daquele caminho, você vai fazer experimentos para comprovar se aquilo é possível de acontecer ou não. Então, o que eu estou querendo é demonstrar a origem do primeiro ser vivo. Então, através de experimentos,
com condições que eles acham que existiam na Terra primitiva, através de experimentos, eles vão tentar demonstrar como surgiu o primeiro ser vivo. A primeira parte aqui só vai falar se o ser vivo veio de uma matéria inanimada ou se ele veio de outro ser vivo. Depois nós vamos, na próxima semana, na semana 3 e 4, falar de como propriamente teria surgido o primeiro ser, tá bom? Bom, então essa semana 2, ela fala da biogênese e da abiogênese. Quando eu falo abiogênese, A vem de não, bio, vida, gênese, origem. Então quer dizer que o ser vivo não surgiu da vida, é uma geração espontânea, é uma matéria inanimada. Se esse pincel aqui, ó, matéria inanimada, se ele tiver um princípio ativo, que é uma energia capaz de fazer gerar um ser, ele vai fazer gerar um ser. Então vai surgir uma mosca aqui. Então, para a abiogênese, a matéria inanimada, de uma forma súbita, faz surgir um ser vivo. Ele não vai se transformando ao longo dos tempos, ele simplesmente surge da matéria inanimada. Quando nós falamos isso, por muito tempo eles acreditaram. Hoje parece absurdo você falar que uma matéria que não tem vida vai fazer surgir um ser vivo. Mas lá atrás eles não tinham a tecnologia que tem hoje em dia, o conhecimento, as pesquisas que nós temos hoje em dia. Então, para nós parece absurdo, mas para aquela época foi muito importante esse estudo. Aí, olha, ao contrário da abiogênese, tem a biogênese. Bio, vida, gênese, origem. A vida só pode vir de outra vida, que é o processo de reprodução. Então, um ser vivo vai gerar o outro gera o outro e assim sucessivamente. Os seres vão gerando os seus descendentes. Então, na biogênese, aqui nada mais vamos falar, biogênese nada mais é do que falar do processo de reprodução. Uma vida só pode vir de outra vida pré-existente. Claro que aqui nós não estamos falando, por enquanto, de como teria possivelmente, surgido lá o primeiro ser vivo, tá bom? Aí, olha, eu separei aqui 4 cientistas para a gente comentar um pouquinho, tá bom? Claro que tem outros também que foram importantes. O primeiro é um filósofo grego, Aristóteles. Aristóteles, na época dele, ele achava que uma vida podia surgir da matéria inanimada. Você fala assim, a goiaba, você abre a goiaba, tem aquele bicho da goiaba. De onde veio esse bicho? A goiaba tem energia suficiente para fazer surgir ali dentro um bicho, uma larva. Mas na realidade, hoje nós sabemos que não é isso. Que a mosca vai pousar na goiaba, faz um furinho, coloca o ovinho lá dentro, desse ovinho vai crescer a larva, que depois vai se transformar em uma nova mosca. Então, a larvinha que está ali veio de quem? Do ovinho que a mosca colocou, de uma outra vida. Mas na época dele, eles não imaginavam que, por exemplo, uma mosca passava por um ciclo de vida, por um processo de reprodução. Então, eles achavam que a goiaba tinha capacidade de fazer surgir aquela larva. Eles não imaginavam que aquela larva que estava ali dentro da goiaba vinha de uma mosca. Às vezes fala assim, tá com vontade de comer alguma coisa, Nossa, a lombriga tá desconfiada. Vai ficar doente, a lombriga vai ficar desconfiada. Não sei do que a lombriga vai ficar desconfiada, mas tudo bem. Ou então fala assim, eu tô comendo um doce, não dei para ele, então ele vai ficar com vontade, vai dar lombriga nele. Do nada, a lombriga é um verme, quando a pessoa está contaminada com ela, fica no intestino. Do nada, o intestino tem energia e vai fazer surgir uma lombriga? Não. Quando a pessoa ela está contaminada com a lombriga, que é um verme, uma verminose, está no intestino da pessoa, é porque ela ingeriu água ou algum alimento, verduras, frutas, que tinham ali, foram mal lavados e tinham ovinhos de lombriga. Foi para o intestino e lá se desenvolveu a lombriga. Então, não é a vontade de comer algo que vai fazer a pessoa ter uma lombriga no intestino. Então, eles não sabiam. Imagina um verme ter um ciclo de vida. Essa lombriga que apareceu no meu intestino veio de um ovinho que estava na verdura que eu comi, que veio de outra lombriga e assim sucessivamente. Então, na época de Aristóteles, o Aristóteles, ele acreditava, então, na abiogênese, que é a geração espontânea. Uma vida pode surgir da matéria inanimada.
se ela tiver o princípio ativo, se ela tiver energia, ela é capaz de fazer surgir um ser. Depois veio o Redi, Francesco Redi. O Francesco Redi, ele queria mostrar que isso estava errado. Como é que uma matéria inanimada vai fazer surgir um ser vivo? Aí ele teve a ideia de fazer um experimento com dois frascos e 2 pedaços de carne. Então ele pegou um frasco, colocou um pedaço de carne e deixou aberto. Pegou o outro frasco, colocou um pedaço de carne e tampou esse frasco. Aí olha o que aconteceu. As moscas, conforme a carne vai decompondo ali, né? Carne em putrefação, carne estragada, vai atraindo mosca. No primeiro frasco, as moscas entravam, pousavam sobre a carne. Depois de alguns dias, a carne ficou o quê? Cheinha de larva. No frasco que estava fechado, as moscas chegavam, voavam ali ao redor, mas como estava tampado, como se fosse uma gaze, né, de machucado ali em cima, as moscas não conseguiam entrar e pousar na carne. Então não apareceu nenhuma larva na carne. Aí o que acontece? Ele chamou de larva, é uma fase aí então, ele chamou na verdade na época de vermes, que é a larva da mosca. Então aqui o que estava acontecendo? O ciclo de vida da mosca. A mosca pousava, colocava o ovinho, aí vinha a larva para depois formar a mosca adulta. Aqui não, por quê? Porque ela não pousava sobre a carne. Se a carne tivesse energia e fosse capaz de gerar um ser vivo, de gerar esse verme, teria que ter aparecido no segundo pote também. Por que apareceu só no primeiro pote? Se apareceu só no primeiro pote, é porque esse verme, essa larva, está vindo de quem? Da mosca, que está pousando sobre a carne. Não é a carne que tem capacidade de fazer surgir esse verme, essa larva. Então, para o Redi, o que existia era a biogênese. Uma vida só pode vir de outra vida. Então, essa larvinha aqui, esse verme, está vindo de quem? Da mosca, que veio de outra mosca e assim por diante. Aí, depois veio esse holandês, Anton van Leeuwenhoek. Geralmente se diz assim, né? Cada um pronuncia de uma forma. Então, esse holandês, ele pegou uma sopa, deixou a sopa lá, fez uma sopa e deixou a sopa aberta lá, exposta. Depois de um tempo, ele pegou um pouco, aqui nós já temos o aperfeiçoamento do microscópio. Com o aperfeiçoamento do microscópio é que nós podemos ter a descoberta dos micro-organismos, como o nome já fala, que são seres microscópicos. Então, o que aconteceu? Com esse aperfeiçoamento do microscópio, ele pegou essa sopa que ele tinha deixado lá, exposta, né, em contato com o ar, pegou um pouquinho dessa sopa, colocou no microscópio. Quando ele colocou no microscópio, ele viu vários micro-organismos ali. Passava mais um determinado tempo, ele ia observar novamente, tinha aumentado mais ainda os micro-organismos. Então, o que ele achou? Que os micro-organismos surgiram da sopa, que a sopa tinha o quê? O princípio ativo, energia, capaz de fazer gerar micro-organismos. Como eles não tinham conhecimento dos micro-organismos, né? Claro, até a descoberta do microscópio, é óbvio, eles não imaginavam que esses micro-organismos que surgiram na sopa vieram dos micro-organismos que estavam presentes no ar. Se você fez a sopa, deixou ela aberta, exposta lá, o ar está cheio de micro-organismos. Ao entrar em contato com a sopa, os micro-organismos vão se depositar ali na sopa, vão se proliferar, vão reproduzir e a sopa vai o quê? Encher de micro-organismos. Então, ele nunca que imaginou que esses micro-organismos que apareceram na sopa vinham de outros que estavam no ar. Para ele, o que? A sopa tinha capacidade de fazer surgir micro-organismos. Então, para esse holandês, ele voltou para a teoria da abiogênese, que uma matéria inanimada, a sopa no caso, tinha a capacidade de fazer surgir seres vivos, que no caso eram micro-organismos aqui. Aí depois, para acabar definitivamente com essa confusão, existe vida, não existe vida, aqui eles questionaram o Redi, falando que ele impediu a entrada do ar, por isso que os micro-organismos não apareceram, porque ele tampou. Então, veio o último, o definitivo aqui, o mais importante de todos,
que é o francês Louis Pasteur. Esse daqui é o que vai comprovar conclusivamente, que vai comprovar definitivamente que o que existe é a biogênese. Uma vida só pode vir de outra vida. Que a geração espontânea está errada. Então, é esse que fez experimentos conclusivos a respeito da inviabilidade, né, da geração espontânea, que ela estava errada, que o que existe é a biogênese. O que ele fez? Então, como eles tinham falado que o Red tinha tampado a entrada do ar, ele falou, então eu tenho que fazer um experimento e eu não posso impedir a entrada do ar. Então, eu tenho que deixar o ar continuar entrando no pote. Aí ele fez assim, pegou um frasco de gargalo comprido, dentro desse frasco ele colocou uma sopa, ou uns falam caldo nutritivo, sopa, caldo nutritivo ali dentro. Ele pegou esse frasco, o vidro fininho, e aqueceu o vidro entortando esse gargalo, porque o vidro você vai aquecendo e você vai moldando ele. Não adianta pegar, colocar um prato no fogo da mãe ali, que é muito intenso, ou vai estourar tudo. Então, isso daqui, aos pouquinhos, o vidro fininho, ele conseguiu, aqueles frascos de laboratório, moldar esse gargalo. Tanto é que ficou conhecido como frasco do pescoço de cisne, porque ele é todo tortinho, comprido e tortinho. Aí, depois que ele fez isso, ele falou, bom, o ar está entrando. Então, ó, o ar continua entrando aqui. Eu preciso dar um jeito de esterilizar essa sopa, porque como o ar estava entrando, a sopa provavelmente estava contaminada com micro-organismos. Porque o que ele queria provar? Que os micro-organismos que apareceram na sopa aqui vieram de micro-organismos do ar. Então, ele queria esterilizar essa sopa primeiro. Para esterilizar, é só aquecer. Então, ele ferveu essa sopa. Tanto é que existe o quê? O processo de pasteurização. Pasteurização do leite. Lá no leite vem assim, ó, leite pasteurizado. Eles fervem a uma alta temperatura, depois resfria. Para quê? Para matar qualquer tipo de micro-organismos que possa existir, para não estragar esse leite, para ele durar por mais tempo, né? Então, aqueceu. Quando aquece, a sopa ferve, vai subindo aquele vaporzinho de água. É igual quando a comida está fervendo, vai subindo aquele vapor de água lá. Você chegar com o óculos perto, embaça tudo. Ou se a panela estiver tampada, na hora que você destampa, aquele vapor de água que subiu na tampa, o que vai acontecer? Nós já falamos disso. Lá nas primeiras apostilas. Vai condensar, né? Sobe o vapor, depois volta para a forma líquida, né? Aí cai aquele tanto de água da tampa da panela. Então, ele ferveu, subiu o vapor de água. A parede aqui, ó, ficou toda molhada, porque a parede do frasco, a hora que vai subindo aquele vapor da água, vai esterilizar a sopa, matar qualquer tipo de micro-organismo, e a parede aqui fica toda molhadinha. A hora que o ar entra com a poeira, com os micro-organismos, vai ficando o quê? Vai grudando nessa parede, porque tá úmido ali dentro. Então, não vai chegar ar contaminado na sopa. Vai filtrar esse ar. Por quê? Porque as impurezas, os micro-organismos, a poeira com os micro-organismos, vai ficando tudo retido nessa parede que está úmida, que está molhada. Aí o que ele fez? Pegou uma gota dessa sopa, colocou no microscópio e ele viu que não tinha nenhum micro-organismo na sopa. E ele não impediu a entrada do ar, ele filtrou esse ar, mas o ar continuou entrando. Então, quando entrava o ar filtrado ali, sem impurezas, não aparecia nada na sopa. Aí ele fez o seguinte, quebrou esse gargalo, o pescoço do frasco aqui. Quando ele quebrava o gargalo e deixava o ar entrar direto, sem ser filtrado, a sopa ficava o quê? Cheinha de micro-organismos. Pegou uma gotinha, colocou no microscópio e viu que ficou cheinho de micro-organismos. O que ele concluiu? Que esses micro-organismos vêm de micro-organismos que já existem no ar. Por isso que ele falou da biogênese. Uma vida só pode vir de outra vida. Porque se a sopa tivesse energia, se tivesse o princípio ativo, capaz de fazer surgir um ser, deveria ter surgido aqui também. Mas não surgiu, porque quando o ar foi filtrado, não surgia nada na sopa.
Agora, quando o ar entrava direto, o ar contaminado, né? Entrava direto em contato com a sopa, surgiam os micro-organismos. Então, o que ele provou? Que a geração espontânea ou abiogênese está errada. O que existe é a biogênese, a reprodução dos seres vivos. Então, um ser só pode vir de outro ser que já existe, tá bom? Fiz uma explicação rapidinha, né? Tentei fazer o mais rápido, porque o conteúdo é extenso, de 2 semanas. Vamos para a resolução dos exercícios, tá? Vou ver se eu comento rapidinho aqui, ó. Questão número 1. O que a teoria sintética da evolução adicionou à teoria de Darwin? Aí vocês vão explicar, ó. A teoria sintética, ela vai explicar o quê? A origem das variações entre os seres, que essas variações, elas surgem por mutações e recombinações gênicas, ou recombinações genéticas. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês. Explique o que é e como atua a seleção natural. A seleção natural é um fenômeno da evolução que consiste em selecionar os indivíduos que são os indivíduos que têm a característica favorável àquele ambiente e eliminar os indivíduos que não têm aquela característica favorável àquele ambiente. Aí também vocês vão falar com as palavras de vocês. Questão número 3, vocês vão comparar semelhança e diferença, pelo menos uma semelhança e uma diferença entre o Darwin e o Lamarck. Uma semelhança, os dois acreditavam na evolução, que os seres passaram por modificações ao longo dos tempos. Uma diferença, para o Lamarck, o ambiente ele vai provocar o aparecimento das características. Para o Darwin, o ambiente vai selecionar quem tem a característica favorável para sobreviver nele. Também falem com as palavras de vocês. Todas aqui com as palavras de vocês, tá? Em que se baseava a teoria do fixismo, a número 4? O fixismo é o quê? Que todos os seres vivos foram criados da forma como são até hoje, não passaram por transformações. São seres imutáveis, quer dizer, não sofrem modificações ao longo dos tempos. Questão número 5. Existem bactérias que conseguem resistir à ação de antibióticos utilizados para contê-las. Explique essa situação do ponto de vista lamarquista e darwinista. Então, de acordo com Lamarck, o antibiótico é o antibiótico que deixa a bactéria resistente. O antibiótico vai tornar ela resistente e ela transmite essa característica aos descendentes dela. Para o Darwin, o antibiótico ele vai o quê? Selecionar a bactéria que é resistente e matar a que não tenha resistência. O que vai provocar a resistência? As mutações que ocorreram, as mutações e as recombinações gênicas que aconteceram, né? Então, de acordo com o Darwin, a resistência ela vai ser provocada por mutações, por recombinações gênicas e o ambiente vai só selecionar a bactéria resistente. E de acordo com o Lamarck, o antibiótico vai deixar a bactéria resistente que vai transmitir essa característica aos descendentes. Depois, questão número 6, aí já é a semana 2, tá? Questão número 6. Em relação à teoria da biogênese, apresentam-se as proposições abaixo. Número 1. É uma teoria, biogênese, que uma vida só pode vir de outra. É uma teoria segundo a qual um ser vivo origina-se somente a partir de processos de reprodução. Tá certo, um ser vivo só pode vir de outro ser vivo, verdade. Número 2. Segundo essa teoria, a vida pode surgir a partir da matéria inanimada. Não. E da matéria inanimada vai ser a abiogênese, ou geração espontânea. Então, a 2 está errada. 3. Os experimentos, de Redd e de Pasteur, nos séculos 17 e 19, respectivamente, foram muito importantes para a credibilidade dessa teoria, verdade. Ele fez um experimento defendendo essa teoria e esse fez os experimentos conclusivos a respeito da biogênese. Número 4. Os diferentes experimentos e pesquisas realizados com o objetivo de consolidar a teoria da biogênese
levaram à descrença da teoria da geração espontânea, a descrença, a não acreditarem mais na teoria da geração espontânea, é verdade também. Aí tá pedindo para escrever as alternativas corretas, 1, 3 e 4. Questão número 7. Qual era o objetivo que Red visava alcançar com seu experimento? O Red, ele queria provar o quê? Que um ser vivo só pode vir de outro ser vivo, que a geração espontânea estava errada. Número 8. Qual a importância do método científico para a evolução da ciência? O método científico, ele vai organizar a pesquisa, como eu falei para vocês, traçar o caminho que vai ser seguido por aquela pesquisa para que eles consigam alcançar os objetivos que eles querem. Através desse método, eles vão comprovar, usando experimentos, a investigação que eles estão fazendo. Então, olha, o método científico vai organizar a pesquisa, estabelecer o caminho que vai ser seguido para alcançar o objetivo e, através desse método, eles vão comprovar com experimentos a investigação que eles estão fazendo, a pesquisa que eles estão fazendo. Aí vocês vão montar uma resposta com as palavras de vocês. Questão número 9. Explique a importância da experiência de Pasteur para as ciências. Qual foi a importância? Pasteur comprovou definitivamente, conclusivamente, a impossibilidade da geração espontânea, que a geração espontânea está errada, que o que existe é a biogênese. Uma vida só pode vir de outra vida. Bom, falei rapidinho, claro, porque são 2 semanas em uma, né? Fica muito conteúdo, mas como eles pediram para que fosse feito dessa forma, nós estamos fazendo, tá bom? Espero ter ajudado um pouco a entender um pouquinho as questões, um pouquinho da matéria, que eu já fico muito feliz, tá bom? Fiquem com Deus e até as próximas explicações. Tchau!